Atenção e percepção. Professora Érica Sade, disciplina Análise do Comportamento. Atenção. É um processo cognitivo pelo qual o intelecto focaliza e seleciona estímulos, estabelecendo relações entre eles. Recebemos estímulos a todo tempo das mais diversas fontes. Segundo Alonso Fernandes, ao concentrar a atenção, escolhemos um tema no campo da consciência e elevamos este ao primeiro plano da mesma, mantendo este rigorosamente perfilado. Este tema pode ser um objeto, uma ação, um lugar, uma palavra. Sem a atenção, a atividade psíquica se processaria como um sonho vago, difuso e contínuo. Fatores básicos da atenção. Fator fisiológico, onde depende de condições neurológicas e também da situação material em que o indivíduo se encontra. Fator motivacional, depende da forma como o estímulo se apresenta e provoca interesse. Concentração, depende do grau de solicitação e atuação do estímulo, levando a uma melhor focalização da fonte de estímulo. Formas da atenção. Espontânea, vigilância, resulta de uma tendência natural da atividade psíquica orientar-se para solicitações sensoriais e sensitivas, sem que nisso intervenha um propósito consciente. A vigilância é possibilidade de desviar a atenção para um novo objetivo, especialmente para um estímulo do meio exterior. Ativa, tenacidade. É aquela que exige certo esforço no sentido de orientar a atividade psíquica para determinado fim. A tenacidade é propriedade de manter a atenção orientada de modo permanente em determinado sentido. Essas duas qualidades da atenção se comportam geralmente de maneira antagônica. Ou seja, quanto mais tenacidade sobre um determinado objeto está se dedicando, menos vigilante estamos em relação a eventuais estímulos a serem apreendidos. Alterações e anormalidades da atenção. Em adultos, as alterações da atenção aparecem na forma dos sinais. Esses podem aparecer em pessoas sadias, mas nos portadores de distúrbio de déficit de atenção são exagerados. Hipoprosexia, diminuição global da atenção. Aprocepsia, total abolição da capacidade da atenção, independente dos estímulos. Hiperprosexia, atenção exagerada com certa tendência. Distração, sinal de superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos e objetos. Distraibilidade, estado patológico em que se exprime por instabilidade marcante e dificuldade ou incapacidade para se fixar ou se manter em qualquer coisa que implique esforço produtivo. Percepção. Através da percepção, um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. A percepção pode ser estudada do ponto de vista estritamente biológico ou fisiológico, envolvendo estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar a interpretação dos dados percebidos. Cada pessoa percebe um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que têm especial importância para si própria. À medida em que adquirimos novas informações, nossa percepção se altera. Vários experimentos com a percepção visual demonstram que é possível notar a mudança na percepção ao adquirir novas informações. As ilusões de ótica e alguns jogos, como o dos 7 erros, se baseiam nesse fato. Algumas imagens ambíguas são exemplares ao permitir ver objetos diferentes de acordo com a interpretação que se faz. As percepções são normais se realmente correspondem àquilo que o observando vê, ouve e sente. Podem ser deficientes se houver ilusões dos sentidos ou mesmo alucinações.
Esta ambiguidade da percepção é explorada em tecnologias humanas como uma camuflagem, mas também no mimetismo apresentado em diversas espécies animais e vegetais. Exemplo: borboletas que apresentam desenhos que se assemelham a olhos de pássaro, que assustam os predadores em potencial. Percepção de formas. Nessa percepção, as teorias reconhecem 4 princípios básicos que a influenciam: a tendência à estruturação ou princípio do fechamento, segregação figura-fundo, pregnância das formas ou boa forma, constância perceptiva. Tipos de percepções. Nos seres humanos, as formas mais desenvolvidas são as percepções visuais e auditivas. Também é por essa razão que as artes plásticas e a música foram as primeiras formas de arte a serem desenvolvidas por todas as civilizações, antes mesmo da invenção da escrita. As demais formas da percepção, como a olfativa, gustativa e tátil, embora não associadas às necessidades básicas, têm importante papel na afetividade e na reprodução. Percepção visual e auditiva. Percepção visual. Percepção auditiva. A audição é a percepção de sons pelos ouvidos. A psicologia, a acústica, a psicoacústica estudam a forma como percebemos os fenômenos sonoros. Uma aplicação particularmente importante da percepção auditiva é a música. Em geral, a música possui estruturação, boa forma, figura e fundo. Os gêneros e formas musicais permitem estabelecer uma constância perceptiva. Percepção olfativa. O olfato é a percepção de odores pelo nariz. Este sentido é relativamente tênue nos seres humanos, importante para a alimentação. A memória olfativa tem grande importância afetiva. A perfumaria e a enologia são aplicações dos conhecimentos de percepção olfativa. Percepção gustativa. O paladar é o sentido de sabores pela língua, importante para a alimentação, embora seja um dos sentidos menos desenvolvidos nos humanos. A arte culinária e a enologia são aplicações importantes da percepção gustativa. O principal fator dessa modalidade de percepção é a discriminação de sabores. Percepção temporal. Não existem órgãos específicos para a percepção do tempo. No entanto, é certo que as pessoas são capazes de sentir a passagem deste. A percepção temporal esbarra no próprio conceito da natureza do tempo, assunto controverso e tema de estudo filosófico, cognitivo e físico, bem como o conhecimento do funcionamento do cérebro. Percepção espacial. Assim como as durações, não possuímos um órgão específico para a percepção espacial, mas as distâncias entre o objeto podem ser efetivamente estimadas. A razão para separar a percepção espacial das outras modalidades repousa no fato de que, aparentemente, a percepção espacial é supramodal. Propriocepção. Capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação sem utilizar a visão. Este tipo específico de percepção permite a manutenção do equilíbrio e a realização de diversas atividades práticas. Resulta da interação das fibras musculares. O conjunto das informações dadas por esses receptores permitem desviar a cabeça de um galho, mesmo que não se saiba precisamente a distância segura para se passar. Permitir atividades importantes como andar, coordenar os movimentos responsáveis pela fala, segurar e manipular objetos, manter-se de pé ou posicionar-se para realizar alguma atividade. Intensidade
A lei de Bogue-Weber estipulava que o limiar sensorial aumenta linearmente com o valor do estímulo de referência. O médico Gustav Fescher modificou essa lei para que ela se tornasse válida aos valores extremos do estímulo. Esta pode ser aplicada a diversas formas da percepção. Exemplo: na percepção de alturas, as pessoas percebem intervalos iguais quando suas frequências variam exponencialmente. Relações semelhantes se aplicam à percepção de intensidade sonora, intensidade luminosa, cores e diversos outros aspectos da percepção. E agora mais alguns exemplos de imagens de ilusão de ótica.